Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante que deveria ser muito debatido entre as pessoas, mas que geralmente não é. E quem passa geralmente fica ali caladinho, não fala para ninguém. E eu queria destacar também uma ação muito importante que a unidade de saúde que eu trabalho fez, que foi falando sobre esse mês de setembro, que a gente está no Setembro Amarelo, que é o mês de luta contra a depressão e o suicídio. E a gente desempenhou um evento no Parque Cecicunha, que foi uma coisa assim extraordinária, muito bonita, que nos fez refletir muito, e por isso eu resolvi vir gravar esse vídeo. O tema do nosso evento foi esse aqui, não sei se está dando para vocês verem, que é Não Desista de Você. E é sobre isso que eu queria falar, gente. Não desista de você, como eu não desisti de mim. Para quem me acompanha mais tempo sabe que eu tenho depressão. Eu já deixei um vídeo aqui contando a minha história sobre a depressão. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e fixado em um comentário, para que se você tiver curiosidade e quiser ver, você possa ver. E nesse vídeo eu lembro que eu contei a minha história, como iniciou a depressão, como eu estava no momento. E eu lembro que nesse vídeo, no final do vídeo eu falei assim, que eu esperava muito que a próxima vez que eu viesse aqui gravar um vídeo para vocês falando sobre depressão, que fosse um vídeo melhor, que eu já estivesse bem. E realmente é isso que aconteceu, é isso que eu estou me sentindo. Eu ainda tenho depressão, eu acredito que seja depressão. Eu vou falar um pouquinho disso, sobre isso com vocês, porque na verdade, às vezes, muitas pessoas não têm depressão, tem sintomas de depressão, vai no psiquiatra, este não passa exame nenhum, como aconteceu comigo, passa antidepressivo e você começa a tomar aquilo e às vezes você até melhora os sintomas, mas que no fundo você nunca teve depressão. Você teve deficiência de vitamina ômega 3, deficiência de vitamina D, deficiência de alguns minerais. Aí foi o que aconteceu comigo, mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu não sei ainda se o que eu tenho é realmente depressão, porque assim, eu não tinha feito exames nenhum, mas o que é que aconteceu? Como eu vou dar uma resumida um pouquinho na minha história. De repente me deu umas crises de choro do nada, sem acontecer nada que me abalasse, em um momento da minha vida que eu estava vivendo uma vida super saudável, fazendo academia, me alimentando bem, saindo com a família, me distraindo, indo para a igreja. Estava tudo perfeito na minha vida e do nada eu comecei a ter crises de choro e comecei a ir regredindo, deixando de fazer pouco a pouco coisas que eu fazia. Como deixei de ir para a igreja, deixei de passear, deixei de querer estar no meio das pessoas. Aos poucos foi acontecendo isso sem que eu perceber, até que quando eu menos espero eu já estava tendo crise de choro e não estava querendo ver nem falar com ninguém. Resumindo, fui no psiquiatra, ela passou um remédio, um comprimido para mim tomar uma vez ao dia. Eu comecei a tomar e parou as crises de choro. E eu comecei a ter ânimo para fazer faxina em casa, mas eu continuava com desânimo, eu não tinha ânimo para estudar. E isso foi se prolongando devido o tempo, e eu fui mudando de médico, mudando de medicamento, e isso foi só se agravando. E eu cheguei numa fase da minha vida que eu não queria saber de mais nada. Eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, eu não queria atender celular, ver o WhatsApp, nada. A única coisa que eu conseguia fazer era ficar deitada na minha cama, enrolada de cabeça em tudo, pensando em uma forma de fugir daquilo tudo.
não queria ver ninguém, eu não queria saber de nada, tudo que eu queria era descansar, me livrar daquilo. Então eu comecei a ter pensamentos de morte. Eu queria morrer. Eu nunca na minha vida eu pensei em me matar, mas eu pensei em morrer. Eu comecei a pensar assim, meu Deus, se eu morresse seria tão bom, porque eu ia tirar essa angústia do meu coração, eu não ia me preocupar mais nada, porque a pessoa depressiva, o que é que acontece? Muito bem, se você tem um trabalho, se você é funcionária pública como eu, você tem um atestado médico, o médico lhe dá o atestado, você tem o direito de ficar em casa. Só que isso, gente, não é o suficiente, porque você fica com os pensamentos lhe atormentando o juiz. Eu ficava pensando, o meu trabalho está sendo acumulado, logo vou querer colocar outra pessoa no meu trabalho, porque eu não estou dando conta. As pessoas devem estar reclamando, dizendo, não, porque não tem essa pessoa que é doente e não coloca uma pessoa saudável no lugar dela para atender a gente. Enfim, vários pensamentos negativos como esse ficavam atormentando o meu juízo. Eu estava ali quietinha no meu canto, eu estava de atestado, eu estava resguardada, porque eu estava de atestado, mas esses pensamentos invadiam a minha mente. E eu ficava o tempo todo ali pensando, meu Deus, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha vida, e se eu perder o meu emprego, e eu não consigo mais trabalhar, e quando o atestado acabar, o que eu vou fazer? Eu não consigo mais trabalhar, eu acho que o médico não vai me dar outro atestado. Até que um dia eu fui e falei com o médico, eu disse, doutor, eu comecei a ter esses pensamentos de querer morrer. Um dia, no grupo do nosso trabalho, eu ouvi a mensagem de que um amigo nosso tinha falecido. Gente, por incrível que pareça, eu senti inveja. Eu pensei assim, eu queria que fosse eu. Foi esse o pensamento que veio na minha cabeça. E quando eu pensava na ideia da morte, isso me trazia uma certa paz. Eu pensava, se eu morresse, ia ser tão bom, eu finalmente ia ter paz. Mas graças a Deus eu não cheguei a ter pensamentos de suicídio, de tentar me matar. Só que lá no restinho, no fundinho, eu ainda me preocupava com meus filhos. Eu pensava, mas se eu morrer, e os meus filhos, como vão ficar? Porque quando você tem depressão, você vai se tornando indiferente ao externo. Você não liga mais para os seus irmãos, você começa a ficar indiferente aos seus pais, você começa a ficar indiferente aos seus amigos, você vai parando de se preocupar com o que as outras pessoas estão achando. São níveis. Eu estava num nível que eu me preocupava em não perder o meu emprego e o que as pessoas estavam achando, mas aí eu já tinha evoluído para um nível que eu não estava mais me preocupando com isso. Eu pensava assim, seja o que for, por mim, tanto faz se eu perder o emprego, tanto faz se não estou nem aí mais, se quiserem me tirar do emprego, tirem, se eu morrer eu vou achar bom. Eu já estava indiferente a tudo. A única coisinha lá no fundo que ainda me segurava aqui, assim, que ainda me fazia ter algum sentido para viver era o meu pai, que era bem velhinho, e assim, eu gostava muito de cuidar dele, assim, comprar remédios para eu me preocupava como ele iria ficar se eu morresse, porque ele era muito apegado aos filhos, a mim principalmente, e também aos meus filhos. Eu ficava pensando nos meus filhos, porque um só tinha 14 anos, o outro tinha 4 anos. Eu ficava pensando, por mais que tenham pessoas que amam os meus filhos e que cuidam bem deles, nunca é como o amor de uma mãe, nunca é como a preocupação de uma mãe, que a gente deixa de comprar pra gente, para comprar para os filhos, a gente deixa de comer uma coisa para dar aos filhos. E por mais que outras pessoas amem, nunca é igual a gente, né? Então, gente, mas eu tava numa situação assim que eu já tava bem mal mesmo. Aí eu fui ao médico, eu disse a minha última. Eu só pensava assim, ou em morrer, ou então eu queria ter dinheiro para mim ir para um lugar assim, um sítio afastado,
que eu pudesse ficar lá longe de todo mundo, sozinha, só com a minha família mesmo, que eles não me importunassem. Aí um dia eu fui para consulta com um psiquiatra, um médico muito bom, que eu faço acompanhamento. O doutor, eu não sei nem se pode dizer o nome aqui, mas é um médico que me ajudou muito, muito, muito. As pessoas que me conhecem sabem que é esse médico, ele é um médico muito bom. E eu fui para uma consulta com ele, eu cheguei para ele, eu disse, doutor, eu estou no fundo do poço, eu não aguento mais, eu não tenho vontade mais de viver, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não consigo mais trabalhar, eu quero ver se o senhor tem como me aposentar, porque eu não consigo mais trabalhar. Esse médico, ele sempre foi extremamente carinhoso comigo, sempre foi muito atencioso, mas eu não sei porquê, nesse dia ele não foi. Ele disse, te aposentar? Como assim te aposentar? Ah, se dependesse de mim era muito bom, mas não depende de mim. Tem uma professora que está bem mal mesmo, está um tempão tentando se aposentar, eu já dei atestado falando que ela precisa se aposentar e eu acho que ela nem conseguiu ainda. Não depende de mim não. Só que ele falou isso de uma forma meio brusca, assim, meio bruta. Não sei, ele falou de uma forma que aquilo ali me magoou, que eu comecei a chorar, me deu uma crise de choro na frente dele. Ele disse, olha Luiz, se dependesse de mim, eu lhe aposentava, mas não depende de mim. O que é que eu posso fazer? Lhe dar atestado, até que eles vejam que você não tem condições de trabalhar nisso. O que é que vai acontecer? Eles vão mudar você de setor, eles vão colocar você no setor isolado, lá para trás, onde você não tenha muito contato com as pessoas, que você possa fazer o seu trabalho. E se mesmo assim não tiver jeito e você não tiver condições, aí é que eles vão pensar em aposentar. Ele falou disso sendo muito sincero, só que ele falou de uma forma assim, não nem um pouco carinhosa. Aí o que aconteceu? Me deu a crise de choro, eu chorei, saí de lá, ainda tive forças para ir tomar a vacina da gripe, a primeira dose, e quando eu cheguei lá me perguntaram por que eu, sendo trabalhadora da saúde, já estava com tanto tempo que todos os outros trabalhadores tinham tomado a primeira dose e eu não tinha tomado ainda, e todo mundo já tinha tomado até a segunda. Não queriam nem me dar, mas quando eu falei que é porque eu tinha depressão, aí no instante mudaram, me deram. Depois disso eu vim para casa, eu ainda fui ver o meu pai, só que a partir do outro dia, eu caí numa depressão profunda. Eu ficava pensando no que o médico disse e eu disse, agora não tem mais jeito. Eu passei, gente, uns 15 ou foi 20 dias deitada na cama, sem me levantar para nada. Eu acho que eu passei de 3 a 4 dias sem me levantar para tomar um banho. Eu só ia no banheiro para fazer xixi, isso quando eu já estava apertada, que eu não aguentava mais. E mesmo assim, uma hora que não tivesse ninguém perto de mim, porque eu ficava dormindo o dia inteiro, de cabeça enrolada, com as luzes apagadas, a porta do quarto fechada, as janelas fechadas, e eu de cabeça enrolada. Se alguém entrasse no meu quarto, ninguém mais me via, porque eu só saía para fazer xixi em uma hora que não tivesse ninguém. Eu só comia quando eu não aguentava mais de fome e quando não tinha ninguém por perto para me ver. E nessa depressão profunda eu passei uns 15 dias. Depois disso eu comecei a pensar, meu Deus, das duas uma, ou eu me enterro logo no fundo do poço, ou eu subo para cima, porque não tem outra saída. O caminho é esse, ou eu desisto e morro, ou eu tento sair dessa situação, porque ficar aposentada eu já sei que eu não vou. Ter dinheiro para ir para um sítio, ficar lá isolado, numa fazenda, eu não tenho. Me matar, eu também não vou. Eu queria morrer, mas eu nunca pensei em me matar. Então a única saída que eu tenho é subir para cima, sair do fundo do poço.
Aí o que eu fiz? Depois dos 15 dias, eu comecei a orar, a me pegar com Deus. E eu comecei a assistir vídeos no YouTube sobre cura de depressão, até que eu encontrei um médico. O nome dele é Marcos Abud. E eu comecei a assistir os vídeos dele e eu comprei um curso nele, que o nome do curso é Tratamento para Mentes Depressivas. Eu comprei esse curso e eu comecei a seguir as dicas do curso. Foi até ele que falou isso, que eu falei no início do vídeo, que às vezes você vai no psiquiatra com sintomas de depressão, chega lá e ele não passa exames nenhum e já mete antidepressivos em você e você começa a tomar antidepressivos. E às vezes o seu problema não é depressão, às vezes é deficiência de vitaminas, deficiência de alguns minerais e o médico passa antidepressivos e você fica naquele em cima do muro, nem melhora e nem piora, mas também não é curado. E tem pacientes que têm depressão, mas que ele não precisa de medicamentos. Ele precisa de terapia cognitivo-comportamental. Isso é uma terapia que faz não medicamentosa, que no curso o doutor ensina. Então eu comecei a fazer as coisas que ele ensinava, comecei a acompanhar as aulas e eu comecei a usar os medicamentos que ele indicou no grupo. Coisas simples. Comecei a tomar ômega 3, comecei a usar magnésio, que eu não usava. Comecei a usar NAC, que eu esqueci agora o significado. É N-acetilcisteína, se eu não me engano. Comecei a tomar vitaminas, a comer saudável, comecei a dormir cedo, a acordar cedo e comecei a fazer as terapias que ele estava ensinando. Aí eu comecei a buscar mais métodos de melhorar a depressão sem medicamentos. Gente, por incrível que pareça, eu comecei a tomar numa terça-feira esses medicamentos. Eu comecei a tomar ômega 3, magnésio, coenzima Q10, PQQ, o NAC, suplementos, não é medicamento, são suplementos. Comecei a tomar vitamina D, isso numa terça-feira, e eu voltava a trabalhar na próxima segunda-feira, gente. Da terça até a segunda eu melhorei de um jeito que até hoje eu não acredito. Eu fiquei boa para trabalhar, eu fiquei com disposição, eu fiquei com energia, eu voltei a trabalhar e até hoje eu não peguei mais atestado. Agora em dezembro vai fazer um ano, no dia 13 de dezembro faz um ano que eu voltei a trabalhar. Eu já fiquei um mês de férias, mas eu não fiquei de atestado, eu não tive recaída nenhuma. Eu ainda continuo tomando os meus antidepressivos, mas eu não tive recaída, eu tive energia, eu estou bem. Graças a Deus eu estou muito bem, eu não desisti de mim, eu estou aqui firme e forte para a honra e glória do Senhor. E cada dia que passa, eu sei que eu vou melhorar ainda mais. Até outra coisa que eu quero falar com vocês. Às vezes a pessoa tem hipotireoidismo e pensa que tem depressão. O meu médico, o médico do posto que eu trabalho, ele é um médico excelente. E eu estava dizendo a ele assim, que eu parei um pouco de tomar os suplementos, porque eu estou um pouco acima do peso, e eu não sei se isso influencia, mas como eu estou acima do peso, deu gordura no fígado, aí eu fiquei pensando assim, não, quanto menos coisa eu usar, melhor, né, até eu fazer os exames e ver por que eu estou com essa gordura no fígado. Aí, eu estava dizendo ao doutor que eu estou um pouco cansada, sem energia, sem disposição. E o doutor disse que isso pode ser sintomas de hipotireoidismo. Então ele passou os exames para me fazer. Gente, se realmente eu tiver hipotireoidismo, isso quer dizer que eu não tenho depressão. Que essa falta de energia que eu tenho pode ser por causa disso, sintomas de hipotireoidismo. Eu vou buscar os exames dessa semana que vem.
E assim, eu estou dizendo isso porque para que vocês analisem, para que vocês olhem para todos os ângulos. Não olhe só para o ângulo da depressão. Se você tem falta de energia, indisposição, desânimo para tudo, não quer dizer que você tenha depressão. Você pode sim ter depressão, mas faça exames para ver, para ver como está a sua vitamina B12, para ver como está a sua vitamina D. Tome magnésio e ômega 3. Se a sua vitamina D estiver baixa, procure um nutricionista para passar para você, que ele vai passar. Tome ômega 3, que nem precisa de receita, é só ir na farmácia e comprar, porque é um suplemento que é para a gente tomar para a vida inteira. Ômega 3 e magnésio, todo mundo deveria tomar. E é assim, um suplemento para a vida toda e para todo mundo. E muitas vezes a pessoa tem, muita gestante, às vezes, ganha neném, tem depressão pós-parto por deficiência de ômega 3. Se ela tomar ômega 3, a depressão vai embora. Então, assim, gente, procure olhar para todos os lados, como eu estou olhando. Não olhe só para o lado da depressão, olhe para o lado da deficiência das vitaminas, olhe para o lado da tireoide, olhe para o lado dos hormônios, porque nem sempre aquilo que te dá sintomas de depressão é exclusivamente depressão. Pode ser outra coisa. Então, o conselho que eu te dou é, se você está com algum sintoma de depressão, faça esses exames. Procure um nutricionista ou um nutrólogo, diga que você está com esses sintomas de depressão e que você quer saber se você tem deficiência de vitaminas, de ômega 3, de vitamina B12, de vitamina D, que a deficiência disso tudo pode sim causar sintomas de depressão. Peça exames de hormônios para ver se você tem problema na tireoide, porque se você tiver, você pode ter cansaço, falta de energia, indisposição, ganho de peso, muitos sintomas parecidos com os sintomas da depressão. Então, o conselho que eu te dou hoje é esse: olhe para todos os lados e nunca, 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 em hipótese alguma, desista de você. Como eu não desisti de mim, eu estou aqui feliz da vida hoje, cheia de vida, cheia de sonhos, cheia de planos, um pouquinho obesa e com um pouco menos de energia do que eu gostaria, mas eu estou correndo atrás de resolver isso. Já me matriculei na academia, já fiz os exames de tireoide para ver se eu tenho algum problema de tireoides, e eu tenho fé em Deus que logo, logo eu vou voltar aqui para fazer um terceiro vídeo sobre depressão, dizendo para vocês que eu estou curada e que o que eu tinha não era depressão, ou então que eu me libertei dos medicamentos. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like. Se você conhece alguém que tem sintomas de depressão ou depressão mesmo, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Quem sabe ela não se encaixa em algum desses critérios que eu falei. E que Deus te abençoe poderosamente. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!